Amém, graças a Deus. Hoje a gente encerra a nossa série sobre Jonas. A gente encerra a nossa série sobre Jonas. A gente conversou sobre o último capítulo na semana passada. E hoje eu quero propor uma provocação para você. E essa provocação começa com uma enquete que eu mandei no seu WhatsApp. Tá bom? Eu mandei uma enquete para você aí. E ele vai aparecer aqui na tela. O que significa viver de acordo com o que Deus nos chamou? E essa provocação era... o que significa isso? Ter uma vida moralmente correta? Ser ativo na igreja? Ou usar meus dons para o reino e para a missão? O que você acha? Todo mundo votou na C? Meu Deus do céu, a gente está em meio que uma sintonia aí, hein? Né? Então, viver de acordo com o que Deus nos chamou, lembra de Jonas, Jonas foi chamado, significa então usar meus dons para o reino e para a missão. E quando eu não reconheço meus dons? E quando eu não reconheço que eu tenho um dom, a comunidade vê que eu tenho um dom, mas eu não reconheço. O pastor fala que eu tenho o dom, mas eu sou braço curto e não quero fazer. Os irmãos da igreja reconhecem, falam, nossa, você é tão boa nisso, mas eu não quero fazer. Então, até que ponto isso é verdade? Usar meus dons para o reino de Deus. E se os seus dons forem para fazer algo que você não curte fazer? Mas pode isso? Mas Jonas não foi? Jonas foi chamado para pregar para uma galera que ele não queria pregar. Ou então, se você for igual a Isaías, que ele é chamado para... Você vai falar e eles não vão se converter. Você vai pregar e eles não vão ouvir. O chamado do cara era para fazer uma coisa que não daria resultado. E aí? Você entende realmente que... Deixa eu ver se alguém já quis mudar aqui a resposta na enquete. Ainda não. Você realmente entende que viver de acordo com o que Deus te chamou é usar os seus dons para o reino e para a missão? Então, eu quero propor uma reflexão, só que hoje a gente tem uma diferença. Eu vou propor uma reflexão e no final vou mandar uma outra enquete. Tá bom? No final tem uma outra enquete. E aí nós vamos mandar, e eu quero ver como é que você vai refletir sobre isso, quero ver como é que você vai reagir. Tudo bem? Pode ser? Vamos lá? Então, seguindo nesse aspecto, nós iniciamos a nossa jornada observando a vida de Jonas, profeta, desobediente, de coração duro, que resistiu ao chamado, fugiu, para não fazer o que Deus tinha pedido para ele fazer, porque ele sabia que Deus era bom e misericordioso, e ele não queria que Deus salvasse o povo de Nínive, né? Será que em algum momento nós somos como Jonas, fugindo para a Espanha? Resistindo ao chamado de Deus, preferindo a fuga ao invés de promover a unidade, nos isolando, no conforto da minha casa, no meu conforto. Paulo, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, apresenta um caminho oposto. Ele apresenta para a gente um convite para a unidade e para a maturidade. E ele descreve como devemos nos conduzir no corpo de Cristo, destacando o quanto essa conduta contrasta com a postura de Jonas. Então nós vamos usar Paulo para a gente refletir sobre o contrário da postura de Jonas. E o título da mensagem de hoje é: não seja como Jonas. Como que Efésios nos convida à unidade e à maturidade. Não seja como Jonas. E a primeira coisa que eu gostaria de levantar para você, se você está com sua Bíblia aí e quiser abrir, você pode acompanhar, senão você pode se esforçar para tentar ler o que está escrito aqui. Infelizmente a gente está se adaptando, então não vai ser tão fácil assim por enquanto. A primeira coisa que eu queria ressaltar é um chamado à vocação e à unidade. O texto diz assim, Paulo, no capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 1, ele fala: por isso eu,
que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados, pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. A primeira coisa que a gente tem que entender nesse texto aqui é que Paulo está escrevendo preso para uma igreja que ele ajudou a plantar, que ele ajudou a iniciar, e está escrevendo para essa galera. E essa igreja é uma igreja nascente, uma igreja jovem, e que tinha muita gente que estava curiosa para saber como é que eu vivo isso, como é que isso vai se desenrolar. Porque a igreja também estava sempre cercada de pessoas com boas intenções, querendo dar umas conversadinhas e ensinar algo errado para a igreja. Então ele escreve essa igreja para lá, escreve essa carta para lá, para tentar ensinar as pessoas, e ele está preso. Então a única coisa que ele tinha para descrever, para poder educar ali, eram suas palavras escritas, ok? E ele, primeira coisa que ele fala é: vivam de acordo com a maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Em outra tradução, vivam de acordo com a vocação que vocês tiveram. E a primeira coisa que precisa desmistificar na nossa cabeça é que todos nós somos vocacionados. Todos nós somos vocacionados. A palavra vocação significa chamado. Então, quando a gente pega no âmbito da igreja, a gente entende que alguém aqui tem uma vocação, todo mundo aponta para mim. Agora o pastor Isaías está ali também. Todo mundo aponta para nós. Por quê? Porque ele é o pastor, ele tem a vocação. Eles são chamados. Quando na verdade Paulo está dizendo: todo mundo aqui é chamado, viu? Todo mundo tem um vocare, todo mundo foi chamado por Deus para desenvolver alguma coisa. Não é só o pastor que tem uma vocação. E a primeira coisa que precisa cair da tua cabeça: todo mundo tem uma vocação. A vocação, a palavra aqui é klesis, que é um chamado de Deus para que o cristão viva como filhos adotivos dele. Uma vida que reflete a nossa identidade em Cristo. Uma vida que reflita a Cristo, que nas nossas atitudes, trabalho, namoro, casamento, amizades, que as pessoas olhem e falam: cara, esse comportamento, facilmente eu veria Jesus fazendo. Facilmente eu consigo identificar Jesus fazendo. A pessoa pode não saber que você está refletindo Jesus, mas ela vai falar assim, eu estava conversando na aula dos jovens agora, a Rayane estava falando, a pessoa chegou para mim e falou assim: nossa, você é uma cristã legal. Você é uma cristã legal. E ela foi explicando, a pessoa não conseguia entender o que era. A pessoa se espantou quando, primeiro, teve uma outra pessoa que se espantou quando ela falou que ela é cristã. E aí o cara falou assim: você é cristã? Você é crente? Aí a amiga dela falou assim: você nunca reparou que ela nunca fala um palavrão, não fala mal de ninguém, não briga com os outros? Ele falou: é mesmo, rapaz. Não tinha percebido. Mas como é que você pode ser tão legal e ser crente assim? Ela estava refletindo Jesus, o cara não sabia o que era, mas ele estava vendo alguma coisa muito boa e positiva ali. Então nós somos chamados a ser esse reflexo da imagem de Jesus. Essa é a nossa vocação, é o chamado que Jonas resistiu. Percebe? É o chamado que Jonas resistiu, de ser a imagem de Deus para Nínive, mas ele não quis, ele queria que o povo morresse, todo mundo morre. E aí eu proponho uma reflexão: como você tem respondido ao chamado de Deus para viver de acordo com a sua vocação? Mas qual que é a minha vocação? Eu acabei de te dizer, a primeira vocação que você tem é para espelhar Jesus, viver como filho adotivo dele. Essa é a primeira vocação que a gente tem. E aí eu pergunto: sua vida tem promovido a unidade? Você tem aglutinado pessoas? Ou, como Jonas, você tem escolhido a desobediência? Você tem escolhido a discórdia? Você tem escolhido o isolamento? Você tem escolhido o braço curto? Você tem escolhido não se envolver? Você tem escolhido não me misturar? Não vou meter a mão nessa cumbuca. Como é que tem sido isso na sua vida? Paulo fala de algumas características importantes aqui. Ele fala sobre humildade, paciência e amor, que são qualidades fundamentais para quê? Para manter a unidade da igreja. Se eu chego aqui falando, está tudo errado, tem que mudar,
se eu não respeito o trabalho de alguém que já foi feito, se eu chego semana que vem, que em nome de Jesus vai ter uma trinca braba aí para limpar esse espaço essa semana, mas aí eu chego semana que vem e falo, nossa, que limpeza. Você chega no alto da sua altivez sem respeitar, sem ser humilde. Teve alguém que veio na semana e veio aqui limpar, e você chega com a sua empáfia, entendeu? Então, para ter a unidade, para que a gente viva bem, humildade, paciência e amor. Só que ele fala algo que passa batido por nós. Ele fala que isso é necessário para construir a unidade, correto? Sim ou não? Fala, sim ou não? Não! Olha o que o texto está dizendo. Olha o que o texto diz. Eu vou apontar para você. A função nossa não é criar a unidade, é manter, é conservar. Essa unidade da igreja, ela já é posta. Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. E ele vai explicar mais aqui na frente, a gente vai entrar nisso. Mas a minha função não é criar a unidade. A minha função, eu não vou me esforçar para criar uma amizade com a Vanessa. Não, eu já tenho uma amizade com a Vanessa, só preciso desenvolver, ela já está ali. Os pontos já estão ali no coração dela, eu só preciso ligar com o que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas. Eu vou me esforçar para ter uma amizade com o Léo. Não preciso me esforçar para ter uma... Já tem uma amizade implícita aqui, porque a gente serve o mesmo Deus, o mesmo Senhor, já temos coisas em comum. Eu só preciso manter isso. Eu só preciso chamar ele lá em casa para comer uma pecinha na churrasqueira. Acabou, filho, ganhou o Léo. Ganhou o Léo. É isso, está entendendo? Ah, mas tem nossos jovens lá na igreja. Mateus, Rafaela, Raíssa, Rayane. Eu não tenho contato com eles. Já chamou eles para sair? Já convidou eles para no Outback? Gostaram, né? Olive Garden. Já convidou eles para fazer alguma coisa junto? Então por que você... Pizza em casa. Por que você acha que você não tem... Está entendendo? Já está. Você precisa manter. Essa unidade já está acontecendo. A manter a unidade do Espírito. A unidade já foi estabelecida pelo Espírito Santo. O nosso papel é simplesmente manter essa unidade. Todo mundo aqui já tem coisas em comum. Coisas que você sabe, nosso Deus, o Espírito Santo, blá, 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 e coisas que você não sabe. Muitos aqui gostam de cozinhar. Quem gosta de cozinhar, levanta a mão aí. Bora. Bora. Quem não gosta de cozinhar, levanta a mão. Bora, nós cozinhamos, vocês comem, elogia a gente, que é coisa melhor que isso, velho. Gente que cozinha, gosta de fazer a comida e a pessoa elogiar. Não ganhou nós. Ganhou. Elogia. Não ficou bravo. Percebe? A gente já tem muita coisa em comum. Então a gente precisa só exercitar isso e tal. Então vamos lá. A humildade é o oposto do orgulho que vemos em Jonas, que julgava saber melhor do que Deus o que deveria ser feito a Nínive. Foi o que a Vanessa falou. Jonas entendia que ele sabia melhor o que precisava acontecer com Nínive do que o próprio Deus. Mas vamos caminhar. Então até agora a gente entendeu que a gente tem que manter a unidade, porque a gente tem que agir com humildade, paciência e amor, ser bem educados, certo? Para manter essa unidade. O que ele vai continuar dizendo para a gente? Ele continua dizendo que diversidade e dons presentes para a igreja. Olha que sacada que ele fala. Respira fundo aí agora, filha. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e há somente um Deus e Pai de todos, que é Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. A primeira coisa que eu quero ressaltar são 7 elementos unificadores aqui. Por que a gente já tem uma unidade implícita? Por que é só manter? Porque a gente faz parte do mesmo corpo, é um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus, que é Pai de todos nós. Percebe? Por que a gente já tem essa unidade? Por causa disso tudo que está em nós, que é um só. E aí, já que a gente tem isso tudo, que é um só,
E ele fala, ele repete todos, ou todos ali. Ele fala que Deus é Pai, é Senhor e age e está. Ele é Pai, é Senhor, Ele age e está em nós. E aí no versículo 7, ali embaixo, porém cada um de nós recebeu um dom. Quando você lê essa palavra dom, o que vem na sua cabeça? Fala para mim. O que é o dom? O que é o dom? É uma habilidade? Uma habilidade? Então podemos dizer que cada um recebeu uma habilidade aqui? Podemos dizer assim? Então cada um recebeu uma habilidade para servir. Seria assim, se o nosso idioma não fosse tão diferente do grego. Em grego, para falar sobre dons, eles usam pelo menos 3 palavras: doreia, carisma e faneros. Faneros são manifestações espirituais. Você vai ver isso lá na lista dos dons de curar, dons de operar milagres. Aquilo ali não é um dom que a pessoa tem, não é um talento que ela tem. Aquela palavra traduzida como dom, faneros, significa manifestação espiritual de Deus. Ele faz quando Ele quer. Por isso que não existe o dom de cura, é dom de curar, porque o Espírito vem e cura a pessoa. Se alguém tivesse um dom, como é um talento de tocar, se a Rosana pegar o teclado e levar no hospital, ela toca? Sim ou não? Sim. Se alguém que tem o dom de curar for no hospital e pôr a mão em todos os leitos, ela vai curar? Por quê? Porque não está no controle dela. É um fanerosis, é outra palavra. A palavra aqui não é presente, talento. A palavra aqui no grego é doreo, ou doreia. E a palavra doreia significa que a pessoa é um presente. É a pessoa que é um presente. Deu para entender? Então, quando ele fala, porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Esse dom são pessoas. Deus deu o dom para a igreja, e esse dom são pessoas, não são habilidades. E aí ele vai desenvolver. Você vai entender, olha só, ele deu pessoas, doreias, à igreja, para o seu fortalecimento. Só que Jonas, com a sua dureza de coração, negligenciou o privilégio e o presente para o povo de Nínive. Como é que você se encaixa nisso? Primeiro, imagine um time de futebol, tem zagueiro, meio campo, atacante. Se de repente, o atacante cisma de fazer às vezes do zagueiro, vai dar bom? Os movimentos, a mecânica são diferentes. Então, cada um tem que fazer a sua parte. O atacante joga na parte da frente do campo. O meio de campo, literalmente, joga no meio do campo. E os zagueiros são os defensores na parte final, defendendo o gol. E, por último, o goleiro. É assim que funciona o futebol. Agora, você imagina se todo mundo ali desrespeitasse a sua função e não quisesse fazer o que era para ser feito. O time só vence se todos trabalham juntos. Consegue perceber? O time só vence se todos trabalham juntos. Não importa se o atacante é mais habilidoso, se ele não tem alguém para passar a bola, ele não vai fazer o gol, ele não vai sair driblando todo mundo sozinho. Ele precisa de gente para tocar a bola, ele precisa de outras pessoas para tocar a bola. Assim funciona um time de futebol. Será que temos usado os dons que Deus nos deu, ou estamos resistindo como Jonas? Mas Deus, você não falou que o dom é pessoa? Calma que você vai chegar lá. Você vai entender. E aí, pergunta, você reconhece o papel que Deus lhe deu como um presente para o corpo de Cristo? Você acha que o que você veio fazer aqui, nessa família estendida, é simplesmente vir, participar do culto no domingo e ir embora e viver sua vida? Ou você tem, ou Deus te escolheu, te chamou, te trouxe para cá porque Ele ainda tem lenha para queimar na sua vida? Ou porque Deus quer fazer coisas na sua história a partir de você? Vai ficar mais claro quando a gente lê o versículo 11. Olha só. No versículo 11 ele diz: Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres. Quando ele fala que ele deu dons às pessoas, a palavra aqui é doréio. Então, que tipo de presente ele deu para a igreja? Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Sabe o que isso significa? Que você que está aí sentado, você vai se enquadrar numa dessas 5 categorias. Porque Deus te chamou para exercer liderança no corpo de Cristo a partir de um desses prismas. Mas eu digo, apóstolo, não eram aqueles 12 lá? Sim, mas aqui ele não está falando do apóstolo chamado por Jesus, que eram os 11, mais Judas e depois Paulo e Matias. Ele não está falando desses apóstolos que foram eleitos por Jesus, ele está falando de uma categoria de presentes que Deus deu para a igreja, de pessoas que têm uma função determinada, porque ele é um presente para a igreja. Você é um presente para essa igreja. E você vai exercer a sua função de que maneira? A partir do momento que você entende qual desses perfis de liderança é você. A partir desses perfis de atuação você vai exercitar. Como é que são esses perfis? A gente chama isso de ofícios da igreja, tá? Não são, quando ele fala pastores aqui, não é pastor igual eu sou, igual o pastor Isaías é, que a gente foi ordenado, botaram a mão em cima da gente, a gente fez seminário, não é isso. Ele está falando sobre a função, sobre o ofício pastoral. E eu vou te explicar isso com calma, tá? Então, a unidade da igreja não é uniformidade, não é todo mundo pensando e agindo da mesma forma, mas sim uma diversidade trabalhando em harmonia para o crescimento do corpo. Então, essas 5 características aqui são tipos de liderança e influência que todo cristão pode exercer em maior ou menor medida. Então, o que são os apóstolos? Os apóstolos são aquelas pessoas que se preocupam em expandir o reino de Deus, criando novas iniciativas missionais, expressões do evangelho. São pessoas que estão sempre pensando assim, cara, o que a gente pode fazer para a nossa igreja ser mais conhecida? O que a gente pode fazer para as pessoas poderem conhecer o evangelho? Será que se a gente fizer um evento assim, se fazer um evento tal, o apóstolo está sempre na fronteira entre a igreja e as pessoas de fora da igreja. Ele está sempre atuando ali, ele quer que a igreja expanda e ele quer fazer um contato entre as pessoas de fora e as pessoas de dentro. Ele está sempre ali tentando promover, pensando em que novas expressões do evangelho a gente pode ter, para poder as pessoas serem atraídas para cá. Você conhece alguém aqui na igreja desse jeito? Só faz assim, não precisa apontar não, sim ou não. Você conhece alguém? Você vai começar a identificar os perfis. O profeta ajuda a igreja a manter o seu foco em Deus, tem sensibilidade aguçada para ouvir a voz de Deus, não é aquela pessoa que está sempre trazendo uma assim diz o Senhor, não é isso, mas essa pessoa está sempre em oração, buscando o discernimento de Deus, para saber para onde Deus está querendo mandar a igreja. Ela está sempre preocupada, essa pessoa está sempre preocupada em fazer uma reunião de oração. Essa igreja está orando pouco. Nós precisamos orar mais, precisamos reunir para orar. Nós precisamos descobrir o que Deus está querendo. Esse é o perfil do profeta. Ela sempre ajuda a igreja a manter o foco em Deus. Quando a gente começa numa reunião de liderança, a gente começa a falar, não, porque vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, vamos fazer assim, porque a projeção vai ser essa, a projeção financeira, aí o profeta levanta e fala assim, vocês já conversaram com Deus para saber se é a vontade dele? Vocês estão fazendo um monte de plano aí, mas e aí? Já dobraram o joelho? O profeta tem esse negócio, tirar a gente do sério, tá? O profeta tira a gente do sério, a gente está com um plano perfeito, aí vem o profeta e fala assim, não será mesmo que Deus está chamando para isso mesmo? Aí você já desestabiliza, você já põe, é fogo. E o pior é que tem gente que é casado com profeta. Tem gente que é casado com profeta, o cara faz plano, isso é um pouco característico da esposa, o cara faz plano, fazer isso, aquilo, acho que não é hora não, velho, aí mata nós, mas o profeta faz isso. O evangelista é aquela pessoa com a capacidade especial de comunicar o evangelho de forma clara e atraente, trazendo pessoas para a fé.
É aquela pessoa que vai, quando você vem aqui para inaugurar o espaço, para montar as cadeiras, o cara vai do outro lado para conversar com quem chegou na loja do lado ali. Aí descobre que é o dono do prédio que está na loja do lado. Eu lembro que tinha uma pessoa, um casal na nossa igreja, era a Rita e a Tati. Durante alguns anos elas frequentaram com a gente. E elas pensaram a frequentar a igreja porque quando a gente reunia num espaço chamado Caribe Center, numa sala que era 1/3 disso aqui, a gente reunia domingo de manhã só para conversar e planejar como é que seria a igreja. O Rossini, num dia, na hora do café da manhã, ele saiu, foi andar no Caribe Center. E tinha uma loja de fotografia. E nessa loja de fotografia era a loja da Rita. E ele começou a conversar com ela, papo vai, papo vem. A Rita e a Tati frequentaram nossa igreja durante anos. Durante anos frequentaram nossa igreja. O evangelista, ele pode não saber, não é que ele é um cara bom, que ele entende tudo, mas ele está sempre tentando contactar as pessoas, está sempre tentando fazer essa ponte. E os pastores? A pessoa que tem um perfil pastoral, esse tipo de influência pastoral, ele tem a tarefa de nutrir. Ele nutrir relacional e emocionalmente, cuidar da comunidade, ajudando ela a amadurecer. É o tipo de pessoa que quando você está doente, você recebe a mensagem dela. E aí, como é que está? Já ouvi o nome sussurrando aqui, já falaram o nome. É o tipo de pessoa que ela não se conforma com o sofrimento alheio. Ela sente o negócio. Ela manda mensagem, ela liga. Você nem lembra mais do problema, mas você não deu relatório dizendo que resolveu. Ela fala, é aquele negócio que você tinha falado? Aí, resolveu. Mesmo que eu estava orando por isso. Essa pessoa que tem um perfil pastoral é uma pessoa que cuida dos outros. Você conhece alguém assim? Conhece alguém na comunidade assim? Ótimo. E as pessoas que têm o perfil de influência de mestres, eles se concentram em transmitir a verdade bíblica de forma clara e compreensível, ajudando a igreja a amadurecer. Vai falar com ele, mano, é Bíblia. Vai falar com essa pessoa, é ensino. O cara gosta da palavra, ele tem gosto, ele lê. Você vai conversar com ele, tem um versículo na ponta da língua para te dar. Esses são os 5 perfis. Você conseguiu se identificar? Você conseguiu se perceber? Tem uns autores, como Alan Hirsch, por exemplo, que ele diz que isso está adormecido dentro da gente. Isso precisa ser despertado. E muitas vezes isso só é despertado quando você se propõe a isso, a se expor a isso. Senão você nunca vai ficar adormecido dentro de você. E quando o seu pastor fala assim, eu vejo potencial em você para isso. Aí você vira as costas e vai para a Espanha? Eu estava em casa com a Sabrina, eu falei assim, caramba, cara, nós precisamos arrumar alguém para organizar essa bagunça lá na igreja lá. Cara, a Dani tem potencial para esse negócio, velho. Podia ser a Dani, né? Peguei só. Dani, o negócio é o seguinte. Estou sentindo aqui, eu acho que é você que tem que organizar. Tem pessoa para ajudar, você topa. É o tempo de ouvir o áudio. É só o tempo de ouvir o áudio. Pastor, pego. Não sei como é que eu vou fazer, mas eu pego. Estou aí. Ela se expõe. Aí, no final dessa organização, ela fala assim, cara, não é meu chamado, não é minha pegada. Mas ela fez. Mas ela pode chegar no final desse processo e falar assim, cara, eu gostei desse negócio de organizar essa bagaça, eu gostei disso. Descobriu um negócio para fazer. Está entendendo? Agora, quando você não se expõe, a coisa complica. E aí, a gravidade do que Paulo está ensinando é que, para a igreja funcionar de forma saudável e eficaz, esses 5 ministérios precisam operar em conjunto, em equilíbrio. A igreja não pode ter um monte de mestre, ela não pode ter um monte de evangelista. Se ela tem um monte de gente com perfil de evangelista, vai chegar um monte de gente e vai tudo embora, porque não tem ninguém para cuidar e não tem ninguém para ensinar. Então a gente precisa ter todo mundo desenvolvendo o seu papel. Entende? Imagina numa caixa de ferramenta. Uma caixa de ferramenta. Se o martelo tenta fazer o trabalho de uma chave de fenda, o resultado vai ser... Eu já tentei pegar um alicate, a única ferramenta decente que eu tenho é um alicate de pressão em casa. Então, tudo que eu vou fazer é com alicate de pressão. Então, tirar parafuso, tudo que eu vou fazer é com alicate. E quem tem essa experiência magnífica sabe a zona que é.
Não dá, ele não foi criado para aquilo, mas você quer pegar um parafuso Phillips e tentar tirar com o alicate. Não vai sair, sai com a faca, mas com o alicate não sai. Não dá, você entendeu? Existe alguém aqui na igreja que Deus já levantou para fazer esse papel. Nós temos um lema aqui na igreja: se não há ministério, se não há dom, não há chamado, não há o ministério. A gente nunca vai começar nada com alguém tampando o buraco. Às vezes eu chamo as pessoas para testar. Aí umas pessoas gostam e ficam apaixonadas pelo que faz, né, Rafaela? Aí começa a cuidar de criança. E começa a fazer bem feito. Acaba o material, ela cria o material, ela cria a aula. Muitas vezes, você não sabe, mas seus filhos estão sendo cuidados por ela, ela pega, se o material não está bom, ela refaz. Ela fica brava quando as crianças faltam, que ela teve um trabalhão para aprontar a aula e você não avisou que não ia vir. E está certa. Material acabou. Eu só fui lembrar que o material acabou, acho 2 ou 3 semanas depois. E a Rafaela estava lá fazendo as aulas. Desenvolvendo as aulas. E eu estou até agora para marcar uma reunião para a gente resolver o problema. E eles estão se virando. Mas começou como voluntária. Simplesmente voluntária. Percebe? Quando eu perguntei para ela, vou te expor mesmo. Quando eu perguntei para ela na virada do ano se ela ia continuar, ela não pensou 2 vezes. Porque os voluntários, eu pergunto, você quer continuar e tal, para salvar a minha vida e tal? Ela não pensou 2 vezes. Não pensou 2 vezes. Então, tudo o que a gente faz, se tem o chamado, tem o ministério. Se não tem alguém chamado, não tem o ministério. Às vezes essa igreja está faltando acontecer alguma coisa porque você não levantou, porque você não despertou, porque você não está fazendo. A igreja não tem reunião de oração. Não tem reunião de oração. Por quê? Porque você está sentado aí e você não organizou. Está esperando que eu organize. Percebe? A gente só cresce e amadurece quando esses perfis de liderança estão todos atuando dentro da igreja. E aí, quando a gente percebe que esses caras são presentes de Deus, a gente lembra que o maior presente que Deus deu para a igreja foi Jesus. Jesus é o maior presente que a gente podia ter, porque Cristo, ele não fugiu da missão. Ele cumpriu plenamente. Aonde Jonas falhou, Jesus triunfou, indo até a cruz por nós. Ele não fugiu para a Espanha, ele foi até o fim. Ele não apenas nos resgata, mas também nos capacita a viver uma vocação de unidade e serviço. Jesus, em sua infinita graça, nos chama a sair da nossa desobediência, do nosso braço curto, da nossa zona de conforto, da dureza do nosso coração como Jonas, e nos convida para a plena maturidade nele. Você já aceitou esse presente na sua vida? Se eu fosse falar sobre a atuação de dom na igreja aqui, a gente ia até amanhã, porque o dom na igreja tem uma função terapêutica muito forte. Ela tem uma função de mostrar para você quem você é. Vou abrir um parênteses. Você na sua empresa pode ser o manda-chuva, o bambambam. Pode ser a doutora que tem cargo na OAB, mas aqui você vem na igreja com humildade e vai limpar chão. Então você não é tudo o que dizem que você é lá fora. A igreja te ajuda a entender quem você é. Então, quando você exercita o seu dom na igreja, você tem um equilíbrio entre a pessoa e a persona. Você não é tudo aquilo que as pessoas lá fora falam, e você não é tão pequeno quanto as pessoas lá fora falam. Eu lembro de um caso que um pastor foi pregar numa igreja e tinha um manobrista. E aí o manobrista chegou e falou assim: ô pastor, o senhor é o convidado da noite? Sou convidado. Quer deixar o carro aqui? Eu peço um dos nossos dos voluntários para estacionar seu carro. O cara saiu do carro, ele pediu um voluntário, botou, foi estacionar o carro. O senhor pode vir por aqui, o senhor chega até aqui, aqui, a partir daqui, a nossa equipe vai levar o senhor para a sala de meditação, sala pastoral, onde o senhor vai esperar para começar o culto, eles vão te receber lá, tá bom? Eu posso fazer mais alguma coisa para o senhor, e tal, isso, aquilo, blá, 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 blá. Não, tá tudo bem. Então, Deus abençoe, boa pregação, que Deus te acompanhe. Aí o cara chegou lá na salinha, ela falou assim, o pastor da igreja que estava esperando ele lá, falou assim: cara, você tem um treinamento aqui para servos, hein? Rapaz, negócio de louco aqui, hein? Bom demais. Eu falei assim: por quê? Cara, encontrei um cara ali, um senhor, me tratou bem pra caramba, esse cara humilde. Ele é o juiz da cidade.
Percebe? Lá no tribunal, ele é o cara que prende e manda soltar. Na igreja, ele é o cara que ajuda a guardar carro. Os dons você exercer o seu dom na igreja faz um equilíbrio na sua personalidade, um equilíbrio entre a pessoa e a persona, entre quem você é de fato, quem Deus entende que você é, e a persona, o que as pessoas dizem que você é. Fecha parênteses. 3. Crescimento e maturidade. Então pega, como diz, pega essa ideia, aquelas funções lá, os perfis de liderança agindo todo mundo junto, certo? Aí, por que Deus deu Doreias para a igreja, presentes para a igreja, cada um no seu chamado? Por que ele fez isso? Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhar errado. Esses tipos de liderança têm um propósito. Qual é o propósito? Preparar o povo de Deus para o serviço cristão, construir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é aqui dentro. O corpo de Cristo está espalhado em todo lugar. Quando eu entendo o meu perfil, entendo a minha atuação, isso me capacita e capacita todos nós, com a troca que nós temos, para eu poder exercitar essa influência aqui dentro e lá fora. E isso me deixa uma pessoa madura. Tem gente que erra na vida ainda porque é imaturo, mas essa é a função de todos nós ocuparmos o nosso espaço, que somos chamados. Vai fazer a igreja ser madura. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: eu não vou conseguir ser o pastor que eu consigo ser, se você aí que está sentado no banco, não exercitar o seu dom, o seu talento, não for o presente para a igreja que a igreja precisa, que Deus te chamou. Se você não fizer a sua função, eu não consigo fazer e ser o melhor, a minha melhor versão. Está entendendo? Porque nós somos um corpo. Não adianta eu só fazer, eu não vou conseguir ter a minha melhor versão se você não identificar o seu perfil de atuação e desenvolver o seu dom. Jonas, ao contrário, se manteve imaturo, incapaz de ver além do seu preconceito contra os ninivitas. Queridos, quando a gente é sacudido na vida, o que cai da gente é igual a ilustração da laranja, é o que está dentro. Se você está com um balde muito cheio e alguém bate em você, esse balde vai cair para fora o quê? Não vai cair vinho, vai cair água. Jonas foi sacudido pela vida, pelos eventos da vida. O que transbordou de dentro dele? Raiva, amargura e rancor. Quando você for sacudido pelos eventos da vida, o que vai sair de dentro de você? É o que você tem dentro. Simples assim. Em que áreas da sua vida você precisa crescer em maturidade espiritual? Essa é a minha pergunta. Deixei várias perguntas para vocês hoje aqui. E por último, já vai aprontando a enquetezinha lá. Já foi feita? Já falta enviar? Então tá bom. E por último, resultado, um corpo bem ajustado. Olha o que Paulo fala. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até que alcancemos a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça. É Ele que faz com que o corpo todo fique bem ajustado. E todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem. E o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Paulo conclui seu pensamento com a imagem de um corpo bem ajustado, onde cada parte funciona em harmonia e cresce em amor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembrou do seu dedinho mindinho hoje? Óbvio que não. Agora, dá uma topada no canto da mesa para você ver se você não vai lembrar uma semana dele.
Quando está com dor, a gente lembra. Você não precisou acordar e pensar em respirar. Você respirou, certo? É um movimento automático. Quando essas realidades se tornam automáticas na nossa vida, elas não se tornam pesadas. Você fica cansado de respirar? Não, você fica cansado de fazer outra coisa. Mas de respirar não é automático. Exercer o seu papel, sua função na igreja, não é pesado, porque foi aquilo que você foi chamado. Aquilo se encaixa em você de uma tal maneira que te completa. Você se encontra, você se vê como parte de um corpo, de algo maior. Você faz parte de algo bem maior. E aí a gente precisa pensar, eu estou contribuindo para o crescimento do corpo de Cristo, ou como Jonas eu estou impedindo o seu desenvolvimento? Percebe a implicação? Se eu não exercito o meu papel, o meu perfil, eu estou atrofiando o corpo. Eu estou atrofiando o corpo. Por quê? Porque você é um presente. Você é um presente para essa igreja. Não seja como Jonas, seja presente. Você é um presente. Viva como um presente. Você é amado, você é amada. Jesus foi à cruz e morreu por você. Você é um presente. Aqui você tem acolhimento. Aqui você se sente em casa. Você está em casa com seus defeitos, com as suas qualidades. Você vai receber ajuda. As pessoas vão ser misericordiosas com você. Nós somos maus de vez em quando, mas a gente tenta melhorar a cada dia. Se a gente errou com você, a gente vai tentar consertar. É assim que o corpo vai se ajustando e crescendo. Qual que é o seu papel hoje no corpo de Cristo? Você está desempenhando esse papel com fidelidade? Para encerrar, diferente de Jonas, somos chamados a viver de maneira digna da nossa vocação, como estava no versículo 1. Promovendo a unidade, como estava no versículo 3. Reconhecendo os dons que Cristo nos deu à igreja, do versículo 7 ao versículo 11. E crescendo em maturidade, que está no versículo 13. Ao seguir essas orientações, evitamos o erro de Jonas. E permitimos que o corpo de Cristo cresça de maneira saudável. Você entende que o seu crescimento, o seu desenvolvimento está intrinsecamente atrelado ao nosso desenvolvimento como corpo? Se você não faz, eu não sou. Essa é a implicação. Se você não é, eu não sou. Eu não consigo ser tudo o que Deus imaginou e projetou para mim, se você ainda continuar não sendo. Se você não largar a preguiça, se você não parar de operar segundo as maneiras antigas, no braço curto, ou tentando encontrar os atalhos, se você não se envolver, quem está do seu lado não vai viver a melhor versão dele, se você não, como corpo, não viver a sua melhor versão. Você percebe? Está entendendo a gravidade? Eu dependo de você para ser minha melhor versão. Você depende de mim para ser sua melhor versão. Nós dependemos uns dos outros para sermos a nossa melhor versão, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Porque até que alcancemos a plenitude, até que a gente se torne mais parecido com Jesus, isso não para, é uma trajetória crescente. A gente vai se tornando cada dia mais parecido com Jesus. E eu encerro, eu gosto de pensar na história de Jesus com os leprosos. 10 leprosos, que eram 10, que foram falar com Jesus pedindo cura. E aí, eles foram para o caminho e só, acho que 1 ou 2, eu não lembro de cabeça, mas 1 ou 2 voltou. Um voltou para agradecer. E eu fico imaginando essa trilha deles. Os caras eram leprosos, eles não tinham espelho. Eles estavam indo para o templo, para se purificar. E um olhava para o outro e falava assim: cara, tua orelha voltou para o lugar. E o outro voltou: você está com o nariz? Cara, cadê aquela sua ferida no braço? Sarou. Cara, eu estou conseguindo ver teu rosto. Porque um era o espelho do outro. Como é que eles sabiam que eles estavam sendo curados? Um era espelho do outro. Até que um falou: opa,
deixa eu voltar lá e agradecer. E esse um voltou para agradecer. Os outros ficaram mais preocupados que a pele estava sedosa. Mas esse um voltou porque aquele cara transformou a vida dele. Para aquele cara, o templo podia ficar em segundo lugar, voltar para a sociedade, ficar no segundo lugar. Eu preciso voltar para falar com ele, porque, cara, ele não tem ideia do que ele fez na minha vida. E às vezes nós somos assim, como esses leprosos. A gente ora pela sua vida financeira, você tem um melhor emprego, você tem aumento, as coisas ficam de boa, isso e aquilo. Mas seu coração está muito voltado só para as coisas do dia a dia. Você esquece de voltar e fala, cara, você é demais. Voltar para Jesus. A gente, como a Vanessa falou, a gente olha para a nossa trajetória e sempre vê o que está faltando. A gente esquece de olhar e fala assim, cara, olha quem eu era e olha quem eu sou. Cara, uns tempos atrás eu não reagiria assim não. Mas agora, cara, estou bolado com o que eu fiz. E aí eu vou para Jesus e falo, Jesus, estou ficando curado dessa lepra. Tu está fazendo. Percebe? E aí eu quero colocar, imagine um edifício sendo construído, onde cada tijolo vai sendo colocado no seu lugar. Cada tijolo é importante. Se um dos tijolos se recusar a entrar, não quero ser parte dessa parede, não vou fazer, não quero ficar nessa parede, o edifício vai ficar incompleto. Essa parede só é perfeita porque todos os tijolinhos estão no seu lugar. Aí ela fica firme. E aí eu quero mandar uma enquete para você meditar e responder. Medite e responda. Como você tem contribuído para a edificação e unidade do corpo de Cristo, a igreja? Opção 1. Através dos dons que Deus me deu, atuo diretamente no serviço cristão. 2. Tenho me esforçado para manter a paz e a união com meus irmãos, mesmo em momentos difíceis. 3. Ainda estou buscando entender quais são os meus dons e como posso usá-los na igreja. E 4. Sinto que preciso melhorar a minha participação e contribuição. Merece uma reflexão. Conseguiu enviar? Enviou? Isso merece uma reflexão sua. Você nem precisa responder agora, mas merece você pensar nisso. Como você tem contribuído para a edificação e unidade do corpo de Cristo? Através dos dons que Deus me deu, atuo diretamente no serviço cristão, tenho me esforçado para manter a paz e união com meus irmãos, mesmo em momentos difíceis, ainda estou buscando entender quais são os meus dons e como posso usá-los na igreja, e por último, sinto que preciso melhorar minha participação e contribuição. Hoje, eu não vou orar por você. Você vai orar. Eu quero te dar 1 minuto para você meditar, para você responder a Deus sobre tudo aquilo que Deus falou com você na manhã de hoje. E dar uma resposta objetiva para Deus. Eu sei que Ele provocou você, eu sei que Ele incomodou você, eu sei que alguma coisa mexeu aí dentro. Mas você precisa falar para Ele. Mesmo que seja, estou indo para a Espanha. Mas fala com Ele. Não se esconda no porão do navio. Fale com Ele. 1 minuto, depois nós vamos orar.
Pai querido, eu peço que o Senhor ouça a oração do teu povo. O teu Espírito Santo nos suscitou questionamentos e eu peço que esses questionamentos sejam respondidos pelo Senhor. Ouve a oração e ajuda-nos, direciona para que a gente possa dar respostas positivas, nos entender no meio dessa grande confusão que é a nossa vida, nos entender como filhos amados do Senhor, entender o nosso chamado e como que a gente pode desenvolver isso, e principalmente, Deus, não ser encontrado como Jonas, indo para longe do teu chamado e irritados com a tua bondade, graça e misericórdia. Atua em nosso coração e ajuda a gente a se encontrar na tua igreja, no teu corpo, para que todos nós possamos crescer juntos e nos tornar mais parecidos com o Senhor. Amém. Graças a Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento para a gente encerrar nossa celebração. Num gesto apenas simbólico, estenda suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E ao final da bênção, num gesto simbólico, traga suas mãos ao teu coração, internalizando tudo aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Querida igreja reunida aqui e virtualmente, que o Eterno abençoe e guarde você, que o Eterno sorria para você e presenteie você, que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que foi até o fim na cruz, seja contigo. Que o amor de Deus, o Pai, que é misericordioso, alcance o teu coração. Que a consolação, a força e o poder do Espírito Santo esteja com você para transformar o teu coração e fazer você mudar de rota. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que você tenha uma ótima semana. Antes de sair, cumprimente quem está perto de você, deseja ele uma ótima semana e lembre-se sempre, sozinho você pode até mais rápido, mas acompanhados vamos bem mais longe. Deus te abençoe.